O que a Bíblia diz sobre desastres naturais? A resposta da Bíblia: Deus não causa os desastres naturais que acontecem atualmente, mas Ele se preocupa com as pessoas que são afetadas por eles. O reino de Deus vai eliminar todas as coisas que causam sofrimento, incluindo os desastres naturais. Mas enquanto isso não acontece, Deus consola as pessoas que são afetadas por esses desastres. Por que podemos ter certeza de que os desastres naturais não são um castigo de Deus? A Bíblia mostra que Deus já usou as forças da natureza para executar seus julgamentos. Mas isso é bem diferente dos desastres naturais. Os desastres naturais ferem e matam todo tipo de pessoas. Por outro lado, Deus foi seletivo quando usou as forças da natureza para executar os seus julgamentos. Por exemplo, quando Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, Ele protegeu Ló, que era um homem bom, e suas 2 filhas. Deus viu o coração das pessoas daquela época e destruiu apenas os que Ele sabia que eram maus. Os desastres naturais normalmente acontecem com pouco ou nenhum aviso. Mas Deus avisava as pessoas más antes de usar as forças da natureza contra elas. Quem dava atenção a esses avisos podia escapar da destruição. Até certo ponto, os humanos são culpados por alguns desastres naturais. Por quê? Porque eles destroem o meio ambiente e constroem em áreas que têm terremotos, inundações ou condições climáticas extremas. Deus não pode ser culpado pelas consequências das decisões ruins dos humanos. Os desastres naturais são um sinal de que estamos perto do fim? Sim. As profecias bíblicas mostram que aconteceriam desastres naturais durante o final do sistema de coisas, ou últimos dias. Mateus 24, 3. Por exemplo, falando sobre os nossos dias, Jesus disse: haverá falta de alimentos e terremotos num lugar após outro. Mateus 24, 7. Em breve, Deus vai acabar com tudo que causa sofrimento, inclusive os desastres naturais. Apocalipse 21, 13 e 4. Como Deus ajuda as vítimas de desastres naturais? Deus consola as vítimas por meio da sua palavra, a Bíblia. A Bíblia nos garante que Deus se importa conosco e que quando sofremos, Ele fica triste. Ela também fala da promessa de Deus de vivermos em um tempo em que os desastres naturais não vão mais existir. Deus ajuda as vítimas por meio dos seus servos. Deus usa os seus servos na terra, que imitam o exemplo de Jesus, para ajudar as vítimas. Uma profecia disse que Jesus iria consolar os de coração quebrantado e todos os que choram. Isaías 61, 1 e 2. Os servos de Deus se esforçam para fazer o mesmo. Deus também usa os seus servos para dar ajuda prática para as vítimas de desastres naturais. Será que a Bíblia pode ajudar a nos preparar para um desastre natural? Sim. Embora a Bíblia não seja um manual de como se preparar para desastres naturais, ela contém princípios que podem nos ajudar nisso. Por exemplo, planejar com antecedência o que fazer se um desastre acontecer. A Bíblia diz: quem é prudente vê o perigo e se esconde. Provérbios 22, 3. É sábio planejar o que vamos fazer em caso de emergência. Isso pode incluir deixar pronto um kit de emergência para utilizar quando necessário e treinar com a família onde vão se encontrar se um desastre acontecer. Valorizar mais a vida do que as coisas materiais. A Bíblia diz: não trouxemos nada ao mundo, nem podemos levar nada embora. 1 Timóteo 6, 7 e 8. Precisamos estar dispostos a deixar para trás nossa casa e nossos bens para escapar de um desastre. Temos que nos lembrar de que nossa vida vale muito mais do que coisas materiais. Versículos bíblicos que podem consolar vítimas de desastres naturais. Gênesis 18, 25. Longe de Deus agir dessa maneira, entregando à morte os justos junto com os maus. Não fará o juiz de toda a terra o que é justo? O que esse versículo quer dizer? Deus sempre faz o que é justo. Ele não é o culpado quando pessoas boas morrem em desastres naturais. Salmo 46, 1 e 2. Deus é nosso refúgio e nossa força, uma ajuda encontrada prontamente em tempos de aflição.
Por isso é que não teremos medo, ainda que a terra se transforme. O que esse versículo quer dizer? Não importa o que aconteça à nossa volta, sempre podemos confiar que Deus vai nos dar força. Isaías 63, 9. Durante toda a aflição deles, ele também ficou aflito. O que esse versículo quer dizer? Deus tem empatia. Ele fica triste quando sofremos. João 5, 28 e 29. Vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz de Jesus e sairão. O que esse versículo quer dizer? Podemos ter a esperança de ver nossos amigos e parentes que já morreram, porque Deus vai dar poder para Jesus trazê-los de volta à vida. 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhem-se sob a mão poderosa de Deus, ao passo que lançam sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. O que esse versículo quer dizer? Deus se preocupa muito conosco e quer que nós oremos a ele sobre nossas ansiedades. Apocalipse 21, 4. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. O que esse versículo quer dizer? Deus vai acabar com tudo que causa sofrimento, inclusive os desastres naturais.